Oi, minha gente, está começando o primeiro episódio do nosso podcast Dentista Digital, o podcast para todo dentista que deseja alcançar esse sucesso. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com uma convidada que é referência em harmonização facial na região. E, além disso, ela desenvolve um trabalho de marketing digital impecável, é empresária, professora, digital influencer, mãe de dogs lindos e ainda por cima foi a mais pedida por vocês lá no meu Instagram. Então, seja muito bem-vinda, doutora Ana Carolina Franz. Oi, muito obrigada pelo convite, Maiane. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Para mim tá uma honra estar aqui hoje com você e eu espero que o nosso papo seja muito divertido, muito legal. Gente, eu espero também, porque assim, é o nosso primeiro podcast, o primeiro que eu tô gravando, então assim, vocês dão um desconto aí se a gente não for tão profissional assim. Ana, eu quero que você se apresente primeiro, quero conhecer um pouquinho de você, sua idade, quantos anos de formada, como que foi sua profissão, aonde você se formou. Sou Ana Carolina, sou formada já há 6 anos, estou no meu 6º ano trabalhando e me formei em Cuiabá, na Univag, e logo depois que eu me formei eu já entrei no mundo da harmonização. Na época ainda a harmonização era uma coisa muito nova na odontologia, então era alvo de muitos ataques na época na internet, por outras classes. Por ser dentista, né, entrando Sim. nesse meio. Então não era uma coisa muito garantida na odontologia naquela época, a harmonização facial, como ela é hoje. E aí eu fui para a especialização de dentística e prótese, me especializei em dentística e prótese. Porém, hoje nem atuo mais nessa especialidade. E logo no finzinho da minha especialização de dentística e prótese, eu já estava entrando na especialização de harmonização, porque daí já a odonto já tinha ganhado a harmonização para ela, já tinha como uma especialidade na odontologia. E aí eu comecei já a fazer logo a minha especialização e hoje já sou especialista em harmonização. E faz 3 anos que só atuo com procedimentos de harmonização facial no consultório. Não faço mais nenhum outro procedimento fora dessa especialidade. Então, só pra gente entender um pouquinho, você formou em que ano? Formei em 2016, comecei a trabalhar em 2017. Então, começou a trabalhar em 2017. Você saiu da faculdade e não foi para a área de harmonização, foi para a área de dentística e prótese. Sim, mais ou menos, digamos assim. Eu já fui para a área da harmonização, já fui fazer cursos. Não especialização. Logo depois de formada, eu já fui fazer curso. 2 meses depois que eu fiz a minha formatura, eu já estava lá em Miami fazendo curso de cadáveres frescos no MARC. Então, eu já era recém-formada e já estava fazendo curso de harmonização. Foi primeiro que foi antes das suas especialidades em dentística e prótese? Isso, foi antes. Mas como não era uma área que a gente podia visar um futuro muito grandioso naquela época, dentro da odontologia, eu fui para dentística e para prótese. Entendi. E você atuou como na dentística e na prótese quanto tempo? Olha, muito pouco. Menos de 1 ano. Nesse meio tempo já foi... Já fui entrando em outros cursos de harmonização, fui fazendo outros cursos mais isolados, pequenos de harmonização, e nisso a odontologia ia brigando, né, na justiça contra a classe médica, contra o CRM, e aí a gente foi ganhando, e aí no dia 29 de janeiro de 2018, não, 2019, dia 29 de janeiro de 2019, o CRO, ele reconheceu a harmonização facial como uma especialidade odontológica e também autorizou as fotos de antes e depois. Se você olhar lá no meu Instagram, no dia 30 de janeiro, no outro dia... Já postou? Eu já tinha minha primeira foto de antes e depois. Entendi. Quando você estava na faculdade, você teve alguma introdução à harmonização facial? Não. Nada? Já existia cursos, né? Mas nada que as faculdades introduzissem. Não tinha nada dentro da faculdade. Na faculdade a gente só aprendia a parte de saúde, né? Uhum. Não era muito visado a parte estética dentro da faculdade. Então, se a gente quisesse fazer algo relacionado à estética, teria que fazer cursos de pós-graduação, cursos fora da faculdade, fora da grade da faculdade, para poder aprender uma parte de estética. Porque na faculdade a gente aprende mais a parte de tirar a dor, né? Tirar a dor de paciente. Saúde, né? Não aprende tanto estética em si. Então, a gente está aqui com uma doutora, com uma dentista, que hoje é referência, que conseguiu ganhar mercado relativamente muito rápido, porque
se a gente for pensar de 2019 a 2022, o auge que você é hoje, a referência que a doutora Ana Franz é em harmonização, acredito que todo mundo que me acompanha e acompanha ela, né, nas redes aí sabe o quanto ela é referência e tem um trabalho excelente. Foi muito rápido esse reconhecimento seu nesse meio de harmonização. Você concorda comigo? Super concordo. E vou explicar pra você no meu pensamento por que eu acho que isso aconteceu. Eu já ia perguntar, gente. Eu quero saber tudo. Como é que foi esse crescimento Eu assim? acho que foi um pouco de sorte com a minha burrice, digamos assim. Por quê? Naquela época, em 2017 e 2018, dentista não podia postar foto inicial e foto final, foto de antes e depois, né? Não podia postar. E também, dentista não podia fazer harmonização para fins estéticos, só podia fazer harmonização. Né? Não podia fazer botox para tirar ruga, não podia fazer preenchimento labial para deixar o lábio mais bonito. Então, só podia fazer procedimento de harmonização para fins terapêuticos. Então, só podia fazer botox se fosse para bruxismo, só podia fazer um preenchimento para promover, para prevenir da quelite angular, para promover um selamento labial. Então, como é que um dentista vai viver de fazendo harmonização naquelas condições de 2017 e 2018? E passava tudo isso na sua cabeça? Esse medo, essa... 2017 e 2018 é um ano que eu tenho na minha cabeça, foi um dos piores anos da minha vida, foi 2017 e 2018. Os 2 primeiros anos de formada, né? Recém-formada, eu voltei para a cidade que eu sempre estudei, minha cidade pequena, que é Lucas, do Rio Verde, e tava... Só cortar um pouquinho, quantos habitantes tem Lucas? Cara, eu não sei direito, eu acho que deve ter uns 70, 80 mil. E já tinha algum dentista que atuava com estética nessa época? Ou na área da harmonização, tinha alguns dentistas que faziam algum botox, preenchimento, mas o forte deles eram outras especialidades. Por exemplo, um dentista era orto, e aí fazia um pouco de harmonização. Tinha uma dentista agregava, né? que fazia prótese dentística e também fazia um pouco de harmonização. Mas não tinha nenhum dentista somente na especialização naquela época que fazia harmonização. Então, naquela época, eu estava recém-formada, com uma carinha de novinha, e investindo na harmonização, que não era uma coisa muito incerta naquela época. Então, digamos que naquela época eu era meio assim, enquanto todo mundo estava fazendo alguma coisa que era garantido na odontologia. E tem aquela coisa, né? Depois que você, só te interromper um pouquinho, quando a gente forma, todo mundo fala assim, ó, vai pra orto, que é mais seguro. Não sei se você passou por isso. Ou faz uma endo, né? Sim, Então, enquanto todo mundo estava fazendo alguma especialização, estudando para alguma coisa, fazendo algum aperfeiçoamento de alguma área dentro da odontologia que era garantida, vamos supor, eu tenho amigos que trabalhavam comigo que na época estavam fazendo curso para terceiro molar, para extrair terceiro molar, e eu estava fazendo curso de botox e preenchimento naquela época. E sem saber se futuramente eu poderia fazer aquilo que eu estava investindo no estudo naquela época. Então eu fazia cursos, porque eu gostava da parte da harmonização, então eu ia lá e fazia cursos de harmonização, mas sem saber se futuramente eu ia conseguir fazer isso no meu consultório, se ia ser legal eu fazer isso, se não ia ser se você ia ter um retorno daquilo, né? Isso poderia ser liberado eu fazer aquilo. Então, digamos que eu fui meio louca naquela época. Fora da caixa, né? Fora da curva ali do comum. E aí, quando liberou a harmonização na odontologia, quando o CRO reconheceu a harmonização como uma especialidade odontológica, eu já estava com um monte de curso feito. E enquanto todo mundo começou a fazer os cursos, eu já tinha ido e voltado, entendeu? Eu já tinha feito vários cursos, já tinha experiência, já tinha algumas faltas de antes e depois. E então aí quando todo mundo resolveu começar a fazer cursos de harmonização, eu já tinha 5, 6, 7, 8 cursos feitos. E isso que me fez dar o start, dar né? o pulo, o salto mais rápido que os outros. Então, quando eles começaram a investir, a fazer cursos de harmonização, eu já tinha feito uns mais de 5 cursos. E qual o nome que você dá pra isso? Você acha que foi a sua intuição
ou foi o seu amor pela harmonização? Foi amor. Foi tipo, porque se eu pensasse com a razão... Você não teria feito, né? Eu não teria feito nenhum curso de harmonização, teria feito só os cursos de dentística e prótese e ficaria atuando na dentística e na prótese, que era uma coisa que eu sabia que nunca alguém ia me proibir de fazer uma resina. Alguém nunca ia me proibir de fazer uma faceta, né? Agora, eu estava fazendo cursos de harmonização, de preenchimento, sendo que naquela época alguém podia me proibir de fazer preenchimento. Eu não estava totalmente liberada para poder fazer aquilo. Então você foi seguir o amor que você tinha naquela área. É. Então agora eu já vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para você que eu ia fazer no final, mas eu vou aproveitar o gancho. Para os dentistas que estão assistindo a gente, que vão assistir, qual que é o seu conselho? Você fala que a pessoa tem que seguir aquilo que ela ama fazer hoje, que a gente sabe que tem estratégias de marketing que dá certo, que a pessoa vai conseguir um sucesso naquilo, ou não? Porque a gente sabe que estética hoje está em ascensão, né? Sim, é um mercado saturado. Exatamente. O que você me fala sobre isso? Cara, eu sendo... Sobre a sua experiência, pelo que você passou, né? Pela minha experiência, pelo que eu passei, sendo uma boa aquariana, eu gosto de ser diferente de todo mundo. Quando todo mundo tá indo para um lado, eu tô indo para o outro. Talvez seja por isso também que, naquela época, eu fui para um lado diferente que todo mundo foi. E o meu conselho é seguir o que você gosta de fazer. Quando você gosta do que faz, realmente gosta do que faz, você consegue se dar bem com isso. Consegue se diferenciar. Você, por exemplo, eu vivo a harmonização. A harmonização é minha vida. As pessoas pensam em mim, elas pensam em harmonização. Lá em Lucas, alguém fala preenchimento labial, a primeira pessoa que me vai vir na cabeça sou eu. Porque eu tô ali todo dia vivendo aquilo lá, falando daquilo, e as pessoas me encontram na rua e falam: Ana, eu posso fazer preenchimento labial? Ana, o que eu tenho que fazer no meu rosto? Não já sei associou, né? Já associou a minha imagem, meu nome com a harmonização. E isso é por causa do amor mesmo que eu tenho pela harmonização, e acho que se todo mundo seguir o que gosta de fazer, não tem como dar errado. Tá, agora, gente, eu quero saber um pouquinho como que foi realmente o começo na prática. Porque, assim, a gente entendeu aqui que você seguiu um caminho diferente de todo mundo, então, quando liberou, você já estava na frente, mas como é que foi esse começo mesmo na parte clínica, no dia a dia? Porque a sua cidade é pequena, eu quero saber se você formou, trabalhou para outras pessoas, se você chegou e já montou a sua clínica, como que foi esse começo prático mesmo? Então, foi punk. Por quê? Voltei para minha cidade, onde era uma cidade pequena, e as pessoas sempre me conheciam como a Ana Carolina da escola, que fez ensino médio, que formou lá, na escola de lá, e aí saiu para fazer faculdade e voltou para a cidade que ela morava antes. Então, por exemplo, o público adulto me conhecia como a filha da Dirce do Gelson. Não me conheciam como doutora Ana Carolina França. Não, a filha da Dirce do Gelson. Se formou agora, virou dentista, né? Então, eu já tive esse trabalho de troca de imagem. Então, e também na faculdade, eu sempre olhava nada contra a clínica popular, mas eu olhava as clínicas populares e falava assim: eu não quero trabalhar em clínica popular quando formar. Eu não quero trabalhar em clínica popular quando formar. E aí, durante a faculdade, eu fui fazendo cursos de aperfeiçoamento para quando eu me formasse, eu tivesse um currículo um pouco mais incrementado, digamos assim. Eu ia ser formada, mas ia ter alguns cursos de aperfeiçoamento ali, né, que poderiam me ajudar numa possível contratação. Aí me formei e tal, voltei para Lucas, entreguei um currículo, umas 30 clínicas, assim, que eu achava bonitinha, que eu falava assim: essa clínica é bonitinha, me vejo trabalhando aqui. Ia lá e entregava meu currículo. E aí entreguei em umas 30 clínicas lá de Lucas. Lá em Lucas, se você nunca foi, você anda na avenida principal, em uma quadra tem umas 3 clínicas odontológicas. É clínica odontológica do qualquer lado. Acho que em todo lugar, né? Tá saturado. E ninguém me chamou. Ninguém chamou? Ninguém me chamou, ninguém me ligou, ninguém nada. E você fala que você acha, né, que é por conta de ser conhecida ou de ser recém-formada, pela sua imagem? Cara, eu acho que, assim, eu também quero escolher, né? Eu não aceitava qualquer coisa, eu não fui entregar em qualquer clínica, né? Entendi. Então, muitas clínicas não tinham realmente
mais espaço, lugar para atender, não precisavam de mais pessoas para trabalhar. E também pelo fato de ser recém-formada, né? É difícil uma clínica... que dê oportunidade, né? Uma clínica mais chiquetosa, uma clínica mais, digamos... Renomada. Particular, assim, contratar um recém-formado, né? É mais fácil uma clínica popular contratar. E aí foi que uma clínica popular me chamou para trabalhar. E aí eu ficava, cara, aceito ou não aceito, aceito ou não aceito. Então, a manicure da minha mãe, que fazia a mão de uma outra mulher, falando com ela, e descobriu que tinha uma odontopediatra que trabalhava lá em Lucas, que ela estava querendo parar de atender e estava procurando alguém para dividir o consultório particular dela. O que era legal para mim, já que eu não tinha pacientes, não tinha 0 pacientes, nada de pacientes. Então, eu topei dividir o consultório com essa dentista que estava parando de atender. Aí eu atendia na terça e na quinta e ela atendia nos outros dias da semana. Então, eu comecei assim, num consultório particular, com 0 pacientes, atendendo... Zero experiência clínica, 100 pacientes e atendendo 2 dias na semana, atendendo entre aspas, né? Eu ia lá, ficava esperando alguém bater na porta, porque eu não tinha paciente, né? Mas eu comecei do jeito, acho que também mais difícil de começar. Com certeza. Foi sozinha, abrindo um consultório sozinha, sabe? Mas uma coisa que eu vejo que você tinha, né, desde o início, era foco. Você sabia muito bem o que você não queria. Eu sabia o que eu não queria. Isso já é um passo muito importante, porque eu vejo que hoje muita gente se forma e é completamente perdido. Entra, às vezes, em clínica popular com uma expectativa, se frustra com a classe, frustra com a odontologia, né? Então, às vezes, a pessoa não sabe muito bem definido aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer. Porque é lógico que o processo é demorado e não é uma coisa da noite pro dia, né? Eu tenho muita sorte de ter pais. Meus pais me apoiaram muito naquela época, porque muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel desse consultório, então meus pais me ajudaram muito nessa época. Se eu não tivesse a ajuda deles, eu teria que fazer o que eu não queria mesmo. Aí eu teria que entrar numa clínica popular e... Você teve a oportunidade, né, de seguir aquilo que você queria seguir. Então, aí eu fui conquistando aos pouquinhos. Então, aí foi vindo amigo de família, foi vindo... eu fui fazendo anúncios, aí que eu comecei no Instagram. É isso que eu ia perguntar. Em Foi que nessa época aí que você começou o trabalho no digital? Foi nessa 2017? época. 2017. Então, acabou de formar, já entrou. Eu tinha o Instagram junto com o meu esposo. Era Anne Alif, o meu Instagram. Era um Instagram junto. Era o Instagram junto. E aí, eu vi a necessidade de precisar abrir o Instagram e ter uma coisa minha. E aí, foi que eu conversei com ele e aí a gente combinou de separar o Instagram e fazer cada um o seu, porque eu precisava da captação de pacientes. Mas como é que eu vou dizer? Essa visão sua, 2017, a internet ainda não era tão, como é que eu vou dizer, tão... Não tinha influenciador digital. Igual tem hoje, né? Então, da onde que veio essa visão sua que a internet poderia te trazer o retorno que provavelmente traz? Então, eu sempre fui ligada nessas coisas. Então, se eu estava ligada nas redes sociais, as pessoas também estavam ligadas nas redes sociais. Então, eu sabia que ali era um meio que eu precisava me aparecer. Minha mãe sempre falava assim, quem é visto é lembrado, quem é visto é lembrado, quem é visto... E eu levo isso até hoje. Como, quem é visto é lembrado. Eu posso estar ruim, posso estar triste, mas eu vou aparecer no Instagram, nem que seja para postar uma foto do copo. Eu vou estar lá, vou ser lembrada. Minha fotinho vai aparecer. Você vai ver minha foto todo dia lá nos stories. Adorei, gente. Eu já tenho que anotar essa dica. Eu vou até anotar, porque, né? Com certeza. E assim, minha mãe falava, quem é visto é lembrado, filho. Então tinha um chá de beneficente na minha cidade. Eu ia no chá, não conhecia ninguém, mas eu ia lá, oi, intencionalmente. Pessoas. Intencionalmente, para ser vista e ser lembrada. Qualquer coisa que tinha na cidade que vinha mais pessoas, eu ia para ser vista e lembrada. E eu anunciava em revistas e tudo mais, mas os anúncios em revista para mim não deram tanto retorno quanto a internet deu. Você tentou outras estratégias de marketing, então, fora a internet? Tentei. Eu fiz vários anúncios em revistas. Rádio, essas coisas. Rádio, eu cogitei muito ir no rádio, só que aí não acabei nem indo pra rádio, mas eu cogitei, assim,
era tiro pra todo qualquer lado. Eu queria crescer. Então, quando a gente é recém-formada, a gente tem aquele gás. A gente quer sede, né? a gente tá, tipo, pronto pra trabalhar, ganhar dinheiro, ficar trabalhando igual doido. Só que não tem paciente pra você trabalhar. E aí vem a frustração. Aí eu fiquei com depressão, fiquei com crise de pânico, crise de ansiedade, depressiva. E engordei, perdi cabelo. Você teve depressão nessa época por conta do profissional? Por conta do profissional. Gente, eu não sabia realmente. Foi de 2017 a 2018? 2017, 2018. Quando você alugou esse consultório? Sim, nessa época. Eu tinha crise de pânico porque eu não trabalhava. Eu falo que assim, mente vazia, oficina do diabo. Concordo. Pra mim foi isso, gente. Mente vazia, oficina do diabo. Eu não trabalhava, não tinha com o que ocupar minha cabeça. Eu ocupava minha cabeça com coisas ruins, porque eu não estava trabalhando. Então, porque eu não tenho dinheiro pra isso. Porque eu não tenho paciente pra fazer isso. Porque eu poderia estar trabalhando agora e não tô, porque eu não tenho paciente. Porque é isso, porque é aquilo. Porque eu queria comprar uma blusinha, não tenho dinheiro pra comprar blusinha. Porque era isso, não tinha 50 reais pra comprar uma blusinha, não tinha. Meu dinheiro era contadinho. E você acha que quando a gente forma, a gente tem uma expectativa? Você acha que você criou uma expectativa e você viu que a realidade era outra? Sim, eu achava que seria um pouco... Eu sempre pensei que ia ser sofrido. E por esse motivo, eu já me diferenciei. Antes de me formar, eu já tinha alguns cursos prontos para eu já me preparar para esse baque de recém-formada que eu sei que ia ser punk. E mesmo sabendo, ainda aconteceu. E mesmo sabendo, querendo me preparar para isso, eu também sou assim, muito aquariana, eu vivo no futuro. Uhum. Então, eu penso em tudo no futuro. Sou aquariana também, gente, então eu entendo super, porque a gente tá sempre... Então, assim, se eu sei que uma coisa vai acontecer no futuro, eu já me preparo tudo e para as coisas possíveis que podem acontecer, eu também já tô meio preparada. Então, eu contava com o meu diferencial pós-recém-formada, que não foi o suficiente. E aí veio a depressão, veio todas essas coisas. Quanto tempo você ficou nessa crise depressiva? Até 29 de janeiro de 2019. Esse dia foi minha virada de chave. Até ser autorizado antes e depois e ser Foi aí que a minha vida mudou, da água pro vinho. Foi assim, ó. Em 2019, nessa data que você falou, você já tinha a sua clínica, o seu consultório, ou você ainda estava nesse consultório? Ainda estava no outro consultório. Essa virada de chave, você fala que foi meio que uma luz que acendeu, que você falou agora? Naquela noite eu não dormi, Maiane, eu não dormi. Eu tava em São Paulo, tava tendo CIOSP e a gente tava... Eu tava no CIOSP, minha mãe tava junto, a gente tava... começando a construir meu consultório, então eu fui pro CIOSP para pegar as promoção de compras para poder abrir o meu consultório novo. E em 2 anos, né, nessa vida de depressão e lutando contra a harmonização e sendo atacada, classe médica. Nossa, gente, era no Fantástico, era na Fátima Bernardes, era no Bom Dia Brasil, era no programa de sábado, era em todos os programas da Rede Globo aparecia. Na sua cidade você sofreu isso também? Sofri isso também na minha cidade. Ataques tipo de classe médica, de outras classes? Sofri também. Sofreu também, antes dessa data, né? Sim, E como que você lidava com isso nessa época? Eu ficava... como não era respaldada ainda, né? Eu fingia plenitude, mas por dentro eu ficava só o ódio. Queria acabar com tudo, queria lá xingar a pessoa, mas não, eu sou plena, eu sou mais do que isso. E passava assim, eu não fazia nada, ficava quieta. Não revidava nem nada. Mas hoje eu queria saber o que eles pensam hoje. Naquela época, quando eles falaram de mim... que não podia, era um cúmulo eu fazer a harmonização. Como que uma dentista pode fazer isso? Como que você vai fazer... E você não divulgava igual você divulga hoje naquela época. E mesmo assim o pessoal falava. E eu até fui cogitar alugar uma outra sala, um outro consultório mais bonitinho que tinha disponível para aluguel. Só que esse consultório era de um médico. E quem trabalhava nesse consultório era uma outra dentista, endodontista. Só que ela estava saindo de lá para abrir o consultório próprio dela. E essa sala ia ficar vaga. E estava toda prontinha para dentista, com cadeiras, instalada, tudo bonitinho. E aí ela falou, Ana, você não quer alugar minha sala? Eu tô saindo porque eu vou abrir meu consultório. Ela tem vários... Era uma salinha, coisa mais uma gracinha. Aí tava tudo certo para alugar a sala dela.
E aí o dono da clínica não autorizou porque era eu era uma dentista que fazia harmonização. Não porque eu era dentista, porque a sala era para dentista, né? Já estava montada para dentista. Por conta Mas da não, harmonização. porque era uma dentista que fazia harmonização, não poderia alugar aquela sala dele. Aí eu falei, tá bom, então vou ficar aqui no meu mesmo, nesse que eu tenho, mais velhinho, mas tá tudo certo, tá funcionando. Aí você resolveu montar a sua clínica, foi para o CIOSP para comprar. Para comprar os materiais, os equipamentos, autoclave, cadeira, que eles lançam promoção. E aí eu e minha mãe fomos para São Paulo para aproveitar a promoção do CIOSP para comprar as coisas para minha clínica nova. E aí voltamos para o hotel, tomamos um banho para dormir, peguei meu celular e aí eu vi a nota que o CRO lançou autorizando a gente de postar fotos de antes e depois, que na época não podia falar antes e depois, acho que até hoje não pode falar, né? Tem que ser inicial e final, mas tudo bem. E também reconhecendo a harmonização facial como uma especialidade odontológica. A única área de saúde que pode falar que é especialista em harmonização são os dentistas. Ninguém mais pode falar que é especialista em harmonização, só dentista. E aí, aquela noite eu pegava, pulava na cama e falava, mãe, eu não acredito, não sei o que. E eu não dormia aquela noite. E aí, de manhã, aí já virou pro dia 30 de janeiro, aí eu já tinha minha primeira foto de antes e depois postada. Com a minha logo bonitinha, do jeito que eu posto até hoje. Mesmo... Com a câmera profissional, tudo bonitinho. Porque eu já tinha várias fotos de antes e depois feitas no meu celular, no meu computador. Eu só não postava porque não podia postar. Eu fazia para mandar pro paciente, para ele. Daqueles poucos casos que eu tinha. Mas nessa época que foi autorizado, 2019, né? Você já tinha um trabalho na rede social? Já tinha uma relevância no Instagram? Ou ainda não? Certamente na minha cidade, sim, ali. Eu era um pouco mais conhecida ali na minha cidade. Justamente por fazer um trabalho digital, postar no Instagram, marketing mesmo. Sim, as pessoas não gostam, você não gosta de entrar num Instagram de uma blogueira que você passa os stories dela que é só propaganda, só parceria e tal. Você gosta de saber do cachorro dela, você gosta de saber do que ela tá fazendo de comida, de diquinhas de moda, essas coisas. Você gosta de saber da vida da pessoa. E eu sabia disso já naquela época. Né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, eu sabia disso. Então, eu já fui trabalhando essa parte de mostrar um pouco da minha vida. Aí, de mostrar um pouco do meu trabalho. Já fazia Então, isso. Todo dia as pessoas viam o meu trabalho. A harmonização. Mas também viam um pouquinho do meu cachorro. Aí, no outro dia, viam um pouquinho, uma dica de uma coisa de fazer de comida. E harmonização. Aí no outro dia, harmonização, aí vi um pouquinho, do look. Aí no outro dia, harmonização, um look de novo. Mas era sempre harmonização em alguma coisa. Porque as pessoas, se elas não estivessem lá pra ver o meu trabalho, elas iam estar lá pra ver minha vida, mas elas iam acabar vendo o meu trabalho também. E aí, de qualquer forma, elas iam ter que ver, né? E aí fui trabalhando nisso e essa parte de influenciadora digital, eu acho que eu nem gosto, não é não gostar. Mas eu não me identifico como uma influenciadora digital. Eu caí nesse mundo, assim, sem querer. Sem querer. Não foi sem querer, foi por querer, mas não foi minha intenção. Não foi o foco principal, né? Minha intenção não é trabalhar com isso, viver de influenciar pessoas, nem nada disso. A minha intenção é divulgar o meu trabalho. Muito legal. Ana, quando que você viu... Você já falou que a virada de chave foi em 2019, nessa época a sua clínica não estava aberta ainda. Não, ainda alugava aquele consultório 2 dias na semana. Quando que você viu, assim, o retorno da internet pro seu consultório, pra sua vida clínica? Chegou um ponto que você falou, tô influenciando? Quando que chegaram, por exemplo, as primeiras parcerias ou os primeiros recebidos? Quando que você viu que você tinha um nível de relevância na internet? Ainda nesse consultório. Nessa época ainda? Em 2019, comecei a ver. E você chegou a fazer algum curso de marketing para trabalhar com internet? Nunca fiz nenhum curso de marketing. Tudo na minha cabeça. Tudo na cabeça? Tudo na cabeça. E da onde que vem tanta inspiração, gente? Conta pra gente. Cara, eu não sei te dizer. Eu sei o que as pessoas gostam, então eu faço o que as pessoas gostam. E eu gosto também. Eu gosto de acompanhar pessoas que postam coisas parecidas comigo. Então, eu gosto... eu faço o que eu gostaria de ver. Se eu fosse
uma telespectadora, eu gostaria de assistir meu Instagram, eu gostaria de ver as dicas que eu dou. Então, é isso. Eu não sei te explicar. Por isso que eu também não abri o meu curso de marketing. Muita gente pedia para eu fazer um curso digital de marketing para odontologia. E eu falava assim, cara, como é que eu vou ensinar uma pessoa a fazer marketing, sendo que é uma coisa natural minha? Eu não sei, eu não estudei para isso, eu não tenho propriedade para falar. Não sou estudada nisso, eu simplesmente pego e faço. Então, é uma coisa natural. Vou falar aqui uma coisa que, inclusive, é um elogio. A Ana, o dia que eu falei com ela do podcast, foi assim, ó, papuf. Chamei ela, conversei, vamos, bora, não sei o que, marca, já tô aqui. Tô aqui, tem 2 dias que nós conversamos. Então, eu já vi ali que você é uma pessoa muito prática. Não é uma pessoa que fica ali no script, papel, papel, papel. Eu acho que esse poder da ação, o poder de agir mesmo, eu acredito que também é um diferencial seu que te trouxe até onde você tá. Acredito que isso também tem ajudado muito, porque tem muita gente que roda, não sai do lugar. Às vezes tem muita ideia, muita coisa e não põe em prática. Então você, eu vi que é assim, gente, é incrível. Eu falei com ela um dia, no outro, vamos, bora, tá aqui. Foi muito rápido. Eu não gosto de enrolação, eu gosto de praticidade. Você é assim na vida. Sou assim na vida. Eu não gosto de enrolar, eu não gosto de ter que cobrar as outras pessoas de fazer o serviço delas. Nossa, quer me ver braba? Pra mim é um negócio assim, combinei isso pra data isso, então é isso pra data isso. Se for antes, bom, mas se for depois, não tá conforme combinado. Eu sou uma pessoa totalmente planejada com as minhas coisas. Então eu gosto de ser prática, porque eu já planejei tudo. Então a praticidade tá no meu cotidiano, porque eu tô sempre planejando tudo que eu quero fazer. Então, acabo sendo prática, porque eu penso tudo, porque eu organizo tudo para poder realizar as coisas. Eu queria te perguntar se você teve ou tinha na época, uma inspiração. Você tinha alguma pessoa, algum dentista, alguém na internet ou fora da internet, que foi a sua inspiração para você se tornar quem você é hoje? Cara, tinha. Não da área da harmonização tanto, mas tinha alguns dentistas. Eu segui aquele Felipe Valverde, que era muito forte. Até hoje facetas, muito forte, né? Facetas. Então, eu sempre me espelhei muito também nos meus professores. Eles já tinham câmera profissional desde lá da faculdade, então eu fazia cursos com eles de aperfeiçoamento e via as fotos que eles tiravam, a valorização que eles davam para o trabalho deles com aquelas fotos artísticas de lábios, de lentes, de facetas. Então eu já peguei o negócio ali lá na faculdade. Lá na faculdade eu estava fazendo curso de fotografia odontológica também. Uhum. Então eu já saí da faculdade, eu já tinha a minha câmera profissional, a mesma câmera que eu tenho até hoje, e já sabia tirar foto artística. Então, e manteve um padrão, né? E mantive aquele padrão de foto, que eu acho muito importante para você criar uma credibilidade, ainda mais no início. Você precisa passar credibilidade. O que você acha? O feito é melhor do que o não feito ou o feito é melhor do que o perfeito? Cara... Complexa a minha pergunta, né? Se o feito é melhor do que o não feito. Mas o feito tem que ser feito pelo menos não pode ser feito errado. Então você gosta da excelência. Por isso que ele não pode ser perfeito, mas não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeito, mas não pode ser errado. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Tá certo. Então eu perguntei essa pergunta, gente, porque realmente tem gente que fica na perfeição, que busca só perfeição e não faz, né? Não faz, não posta. E eu vejo que as coisas que você posta tem aquele padrão, e é um padrão que, na minha opinião, é um padrão de excelência, né? Mas eu queria te saber se você é aquela pessoa que tira 20 fotos para escolher uma, Sou. Entendeu? Porque é essa pessoa. Sou. Então, ela é prática, mas ela é excelente também, né? Não é só aquela coisa... Tanto do pessoal, se eu vou tirar uma foto minha, assim, me arrumei... Eu peço pro meu esposo tirar 50 fotos. Eu vou postar uma dessas 50. Mas é sempre assim. Até escolher uma. E no trabalho também. Eu tiro várias fotos pra também conseguir encaixar e ter esse padrão. Porque, por exemplo, se eu tiro uma foto inicial, o paciente tá um pouquinho virado pra cá,
E aí depois, no final, ele tem que estar virado no mesmo ângulo. E eu sou muito perfeccionista. Pra postar a foto de antes e depois, o paciente está na mesma angulação com a cabeça virada. Se ele tá mais assim, a outra tá mais assim, eu já fico irritada. Então, eu vou tirando foto dele várias, tipo, ele vai virando, eu vou tirando um monte de foto pra eu conseguir uma que tá na mesma angulação da primeira foto que eu tirei do antes do procedimento, pra eu conseguir fazer a montagem antes e depois e ela tá no padrão, tá igualzinho, o paciente tá assim e tá assim na outra também. Não tá tipo um aqui, outro aqui, uma com o rosto mais assim, outro com o rosto mais assim. Altera também o resultado, né? Altera demais. E eu sou chata com esse negócio, tenho ranço de quem faz. E muita gente faz, muita né? Muita gente faz. Muita gente faz. Distorção de foto. Então, eu sou bem crítica com isso e acho que com o tempo as pessoas vão aprendendo a ver essas coisas e valorizar mais. Valorizar, também. Porque realmente é um diferencial que deveria ser o de todos, mas não é, né? Pois é. E eu acredito que todas as pessoas que trabalham com estética, em qualquer área, elas têm que ser um pouco perfeccionistas, né? Uhum. Porque senão não tem como trabalhar com estética, gente. Não tem. Eu tava falando hoje na aula, a gente tem uma exigência muito grande dentro da área estética. E a gente sai da faculdade só preocupada em tirar a dor do paciente. Se ficar feio ou não ficar bonito, a gente não tá nem aí, porque a gente tirou a dor, teve sucesso. No caso, tiramos a dor do paciente, curamos ele. Então, se ficou feio o dente depois, o nosso serviço foi feito, isso é de menos, vixe. Então, lidar com estética, a gente lida com uma exigência muito grande. E é uma responsabilidade bastante alta. Qualquer detalhezinho ali já dá aquela... Ana, quero te perguntar o seguinte. Quantos seguidores você tem nas redes sociais hoje? No Instagram? Acho que eu tenho 29.300. Beirando os 30 mil seguidores, né? Se Deus quiser, esse ano eu chego nos 30 mil, gente. Vai chegar, gente. Depois eu vou deixar as redes sociais dela aqui. Pra vocês seguem ela lá, quem não segue. Gente, eu sou muito legal, eu juro por Deus. Ela é, gente. Sou gente boa. Acompanho ela, já não é de hoje. Inclusive, meu delineado eu aprendi com você. Ai, olha, dicas com a doutora Ana Franz. Aprendi, coloquei do adesivo. Coloca um adesivinho aqui, ó. Eu podia ter vindo hoje com ele. Nunca mais errei delineado, então fica a dica. Então, como você tem aí um número alto de seguidores, né? Quero saber se você já se envolveu ou já envolveram seu nome em alguma polêmica. Porque a gente sabe que a internet, né, é terra de ninguém, é campo minado. Então, eu acho assim que você tem um retorno muito bom. A internet, ela é um leque de oportunidades pra gente, mas não é tudo um mar de rosas. Já se envolveu em alguma polêmica? Se já, qual? Já me envolvi. E se precisar me envolver de novo, eu me envolvo de novo. Não tem problema quanto a isso? Hoje não tem um problema quanto a isso. Eu sou muito segura do que eu sei e do meu lado, da minha opinião. Então, hoje eu não tenho mais insegurança. Lá no início, naquela época, se eu fosse atacada nas redes sociais, eu talvez apagaria o comentário. Eu, sei lá, e ficaria um pouco insegura. Ia pensar, tipo... Se alguém comentasse assim, uma vez uma pessoa comentou, eu sempre tive a mandíbula muito grande. E antes de fazer toda a minha harmonização, eu postei um vídeo falando alguma coisa. E alguém comentou, assim, no vídeo, nossa, parece que ela tem um siso inflamado, de tão grande que era aqui, ó. O meu masseter, minha mandíbula era muito grande. Hoje ela já diminuiu, eu já fiz a harmonização, já dei uma equilibrada, mas na época chamava realmente muita atenção. E as pessoas acharam que eu tinha um siso inflamado aqui. E aí comentou, tipo, se fosse um tempo atrás e eu recebesse esse comentário, eu ia, sei lá, apagar todas as minhas fotos que aparecesse a minha mandíbula e ia só tirar foto assim e, tipo, ia ficar muito insegura comigo. Mas hoje já não. Hoje eu já pego, tiro o print e exponho a pessoa pra ela tomar vergonha na cara e pensar duas vezes antes de comentar o que quer. Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer e tem as consequências que não quer. Bem autêntica em relação a isso, né? Aí assim, se eu não gostei do comentário, eu achei que não precisava daquilo. Falei assim, então tá, você quer quer comentar o que você quiser nas redes sociais dos outros? Então, toma suas consequências, toma aí essa... Aí, agora que eu tenho esse poder de alcançar mais gente, né? Então, se eu posto alguma coisa dessas no meu story, bastante gente vê e vai lá me defender. E aí vai lá, denuncia o Instagram, né? Então a pessoa também aprende, acho que... Pensa duas vezes, né? Ou não, né? Mas pelo menos
eu não fiquei quieta. Então, pra você hoje lidar com crítica é uma coisa mais tranquila. Sim, hoje é mais de boa. Eu não ligo tanto pra essas coisas. Uma época fizeram um fake também, agora que eu lembrei. Fizeram um fake, o fake era Dentistas Sujos, era o nome do fake. Nossa. Era assim, Dentistas Sujos. E aquele fake só comentava em todas, tipo, comentou durante uns 2 meses em todos os vídeos que eu postava, falando mal dos dentistas, falando assim, se você faz harmonização com dentista, comentando dentro do meu vídeo, falando mal dos dentistas, porque os dentistas não são capacitados para fazer harmonização, porque eles não sabem resolver problema, porque eles não sabem isso, não sabem aquilo, da onde já se viu o dentista fazer esse tipo de procedimento, se você quisesse salvar a sua vida. E ela lá dentro do meu vídeo comentava e falava que eu era dentista, que eu era péssima, que eu não podia fazer harmonização, que eu estava que eu estava infringindo leis e falando tudo isso. E naquela época eu já começava a responder, né? E aí os meus amigos ajudaram a derrubar a página, aí ela caiu também, e depois nunca mais veio me incomodar. Mais uma vez também me envolvi em polêmica por causa de Big Brother Brasil, você acredita? Essa eu vi. Essa eu vi, eu acompanhei, porque assim, eu também adoro Big Brother. Gente, eu amo Big Brother, já me inscrevi 3 vezes. Ai, gente, Ana França, Big Brother 2023. Esse ano eu queria me inscrever pela 4ª vez. Quando abriu as inscrições, eu comecei a escrever lá. Aí tinha a parte de gravar o vídeo pra mandar pra eles. Eu falei, cara, eu vou gravar amanhã, porque amanhã eu faço uma maquiagem e tal. Tava suja, tava feia pra gravar. Falei, vou deixar pra gravar amanhã, daí eu termino essa inscrição amanhã. Chegou amanhã, já tinha esgotado as inscrições esse ano. Mas se abrir de novo esse ano, eu vou me inscrever pela 4ª vez. Você entraria no Big Brother? Eu entraria super. Meu Deus. Gente, ia ser o máximo, pensa. Ia, né? Ia ser o máximo, com certeza. Meus amigos falam, ou você vai ser amada ou você vai ser odiada. Eu falo assim, eu acho que eu vou ser odiada. Passar como planta não seria, né? Eu acho que não. Talvez o meu medo é sair no primeiro, né? No primeiro paredão. Mas eu acho que eu seria um pouco cancelada, talvez. Gente, essa polêmica que a Ana se envolveu do Big Brother foi um rebuliço nas suas redes, né? Foi. E aquele dia, aproveitando o auge do cancelamento, eu aproveitei para fazer marketing ainda em cima. Mas, gente, é isso que eu queria falar. Tava até anotado aqui. Eu sou muito fã mesmo do marketing que ela faz. Quem não acompanha, pelo amor de Deus, acompanha que vocês vão ver. Foi assim a história, gente. Tava tendo Big Brother Brasil, e aí na época era o como é que é o nome do... Foi por conta do cabelo, né? Do cabelo. O João, qual era o nome do sertanejo? O Rodolfo. O Rodolfo comentou que a peruca que ele tava do monstro era parecida com o cabelo dele. E a peruca do monstro era de Homem das Cavernas, que era um cabelo Black Power, só que tinha uns ossinhos de Homem das Cavernas, mas era um cabelo black. E ele comentou que era parecido, só isso. Sem maldade, sem nada. Eu esqueci o nome da amiga do João que... A outra... Aí... E beleza, e ficou por isso, ele não falou nada na hora. E aí esperou um ao vivo acontecer pra jogar na cara do Rodolfo. E fez assim, sabe? Ficou muito bravo, sendo que na hora ele falou e ele ficou tranquilaço, não respondeu o Rodolfo, não falou, pô, Rodolfo, não gostei dessa sua comparação. Ele esperou a oportunidade Esperou correta, né? a oportunidade do ao vivo pra ir lá e fazer um show que ele não gostou. Tudo bem ele não gostar, mas se ele não gostasse, ele podia falar pra ele na hora, pô, não gostei, ou então depois, Rodolfo, não gostei, e aí depois no ao vivo falar, não gostei porque o Rodolfo falou isso e tal, mas a gente já conversou, já falei pra ele que eu não gostei e tá tudo certo. Mas não, ele tipo teve a intenção de queimar, sabe? Mas tava tudo certo. E aí eu fiquei brava com isso no dia que isso aconteceu. Você postou na hora, né? Postei na hora, eu falei, gente, qual que é o problema dele comparar isso? Não teve maldade nenhuma. Mas o quê? Eu era o quê? Uma menina loira, branca, de cabelo liso, falando sobre o que eu não sei, né? E aí viram o story que eu postei, foram no Twitter, nem tem Twitter, pra falar mal de mim. E aí, os meus amigos que têm Twitter viram, me mandaram um print, eu falei, quer saber? Postou o que quer, vai ouvir o que não quer também. Peguei o print que eles me mandaram lá do Twitter e postei no meu Instagram, mostrando o nome, tudo de quem falou. E aí... você conhecia quem tinha falado? Conheço, é lá da minha cidade.
Conheço. Inclusive, duas meninas mais novas, da idade da minha irmã, inclusive uma vivia na minha casa. Eu que era amiga da minha irmã. Fez intencionalmente. Aí eu nem lembro o que elas falaram. Que Não era consigo sobre questão racista, né? Racial. Mas aí eles atacaram, não o que eu falei, eles atacaram a minha imagem. Eles atacaram. Da onde uma menina, patricinha, branca, não sei o quê, loira, privilegiada, fala disso? Eles atacaram a mim, eles não atacaram o que eu disse, as minhas palavras. Pegaram ali um pretexto pra ir direto em você. Se uma pessoa negra falasse a mesma coisa que eu falei, não ia acontecer nada. Mas fui eu, uma pessoa branca, loira, lisa e tal. Aí a minha imagem incomodou eles. A minha imagem falando isso incomodou eles. Aí fui atacada. E como muita gente também compartilhava do mesmo conhecimento que eu, muita gente repostou. Muita gente me abraçou. Exato. Aquele dia eu recebi umas 90 mensagens de apoio, falando: nossa, Ana, tá com você. Não tem. Pensa a mesma coisa. Não tem nada a ver. Eu tô com, tipo, muita mensagem de apoio. Eu acho que eu recebi umas 2 mensagens falando assim: nossa, toma vergonha na sua cara, apaga isso logo, não sei o quê. 2 mensagens contra e a maioria a favor, umas né? 90 a favor, 2 mensagens contra. E aí eu fui mais apoiada, no final eu fui mais apoiada que odiada. E como eu expus os nomes, expus as imagens, os prints sem apagar o nomezinho de ninguém, muita gente tava querendo saber do babado. E aí os meus stories de 2.000, 3.000 visualizações foi para 8.000 visualizações meus stories. Ou seja, engajamento, né? Engajamento, seja eles por bem ou por mal. Serviu pro seu crescimento. Estava naquele momento tendo algum engajamento bem legal lá. Tinha 8.000 visualizações nos meus stories. Falei, quer saber? Eu vou aproveitar e fazer uma propagandinha aqui. Aí peguei, gente, esse aqui é o meu gloss, esse aqui é meu sérum, esse aqui... Olha, esse meu gloss é maravilhoso para hidratação. Vocês encontram lá na clínica. Gente, a gente precisa do seu curso de marketing digital. Falei, e aí comecei a postar foto de antes e depois dos meus casos. Falei, venham fazer harmonização, gente. 8.000 visualizações nos meus stories. Mas era pra rir, mas foi assim, eu acompanhei. Postei, tava sendo cancelada, mas tava fazendo meu marketing. Aproveitando e deu retorno? Deve ter dado. Não importa, minha gente. Polêmica tá aí pra isso, né? Faça do limão uma limonada. Dicas de Ana Carolina Franz. E aí acabou que aconteceu isso. Aproveitei a oportunidade para fazer o marketing e no final o meu cancelamento acabou num apoiamento, né? Digamos assim. Foi mais acolhida do que cancelada, Foi mais acolhida, né? do que cancelada. Ana, você tem um brand, um poder de marca pessoal muito alto. Como que veio esse posicionamento seu? De imagem, eu quero dizer. Eu vejo que você fala muito isso nas suas redes, entendeu? Sim. Quando que foi que você percebeu que essa imagem pessoal é tão importante? Quando que você buscou? Porque eu vi que você buscou. Não basta você ser uma boa profissional. Você tem que parecer. Exatamente. Tem que parecer que é. O dia que eu me toquei, que eu tinha que me vestir bem para ir trabalhar, foi o dia que eu ainda trabalhava naquele antigo consultório e um paciente desconhecido, não me conhecia, eu não conhecia o paciente, marcou para fazer uma limpeza, alguma coisa comigo. Na época eu ainda fazia de tudo, não tinha como recusar nada. E aí naquele consultório eu não tinha secretária, não tinha auxiliar, não tinha... era só eu. Eu que limpava entre um paciente e outro, eu que atendia o telefone, eu que agendava o paciente. E como lá em Lucas, a porta não ficava aberta, ficava trancada. Então, o paciente tocava o interfone, eu ia lá, abria a porta do paciente, eu fazia tudo. Eu que mandava mensagem: oi, posso confirmar seu horário, tal dia, tal. Era faxina, era tudo eu ali, naquela época. E aí, o paciente chegou, eu abri a porta pro paciente, ele me olhou da cabeça aos pés, assim, e falou: você que é dentista que vai me atender? Tipo assim, você não é uma recém-formada? Ou ele pensou que se eu não fosse, sei lá, uma auxiliar ou a secretária, porque eu não estava vestida parecendo que era uma profissional capacitada, né? Eu estava parecendo uma ajudante, não uma dentista formada com cursos de aperfeiçoamento, estudada, né? Não estava parecendo ser quem eu era.
Então, aí foi aí que eu percebi. Porque aquela pessoa não me conhecia, não sabia quem eu era. A única impressão que ela tinha de mim era da minha imagem. E a primeira impressão que ele teve foi de uma menina que não era capacitada para atender ele. Porque eu estava me vestindo como tal. Já que ele não me conhecia, não sabia quem era eu, não sabia do meu trabalho, não sabia nada. Então, quando a gente vê uma pessoa que a gente não conhece, nunca conversou, a primeira impressão que a gente tem é da imagem dela. É a que fica, né? É. E aí eu olhei pra mim, assim, eu tava de sapatilha, calça jeans, bem simples. Mas eu falei, cara, eu preciso me arrumar mais pra vir trabalhar. E aí, a partir daquele dia, eu só comecei a trabalhar de salto. Nunca mais eu usei uma sapatilha. Só de salto? Só de salto. Arrumada, por mais que eu maquiada. odeie. Por mais que eu odeie usar salto. Não gosta de salto? Não gosto, gente. Gente, eu uso salto pra trabalhar todos os santos dias, mas é por conta de um complexo, né? Porque eu sem salto fico realmente parecendo um anã. Eu não gosto de usar salto. Por isso que hoje eu também procuro só comprar saltos confortáveis. E mesmo assim, termino o último paciente, ele vai embora, eu tô no meu consultório, eu sei que ninguém mais vai entrar, e a primeira coisa que eu faço é ficar de pé descalço. Eu toda montada, com os vestidos todo coisado, com um delineado, só que de pé descalço. Eu fico e vou embora com um sapatinho na mão. Então você realmente, assim, entende a importância... Eu entendo a importância da imagem pessoal e leva isso à risca. Isso, E então aí eu comecei a investir mais em roupas. Na época eu ainda era muito gordinha, então usava muito preto. Depois que eu comecei a emagrecer e comecei também a buscar ajuda nessa parte de uma consultoria de imagem, né? Que aí eu conheci a Marley Braga, que é a minha personal stylist. Ela fez toda a coloração e fez uma consultoria comigo para eu poder passar a imagem de quem eu sou. Então eu queria passar uma imagem... tinha muitas referências na internet, como a Camila... Ai, gente, Camila Dias. Eu tinha ela demais como referência. Tinha outras referências, como a Lari Leme também da internet, só que elas se comportam de jeito diferente. A Camila se veste de uma maneira mais acessível. Muito colorido a Camila Muito colorido, usa, né? A Lari já usa roupas mais clássicas, mais chiques. Eu queria ser chique, mas eu queria ser acessível. Eu queria estar no meio das duas ali. Então, a consultoria te ajudou nessa parte? A consultoria me ajudou demais. Eu nunca mais usei preto. Você não me vê mais usando preto, principalmente para ir trabalhar. Eu só uso roupas coloridas, verde, rosa, porque eu quero passar acessibilidade. Se eu uso roupas muito escuras, eu já sou uma pessoa mais fechada, uma aquariana, não sou tão, assim, aberta. Se a pessoa para me abrir, assim, com a pessoa, é muito difícil. Então, se eu uso uma roupa fechada, isso não vai estar colaborando para isso. Então, eu preciso que as pessoas se sentam à vontade comigo lá na clínica. Então, a minha imagem tem que falar isso, tem que falar, oi, vem aqui, eu sou feliz, eu sou acessível, eu sou simpática. Pareço que não, mas... minha cara pode parecer que não, mas depois que eu me visto daquela forma, eu já mudo. E a imagem conversa pela gente, né? Ela realmente passa isso. Muita gente acha que isso é uma bobeira, né, Ana? Não, nunca. Muita gente acha. Muita gente mas acha não que isso é uma futilidade, bobeira. que Bem longe bobeira. de ser. É muitíssimo importante você se vestir como você... Se você é uma profissional boa, você tem que parecer que é boa também. Você tem que se vestir como uma profissional boa. Tem que usar as melhores roupas. Tem que usar tem que se arrumar, fazer maquiagem. E olha, tem dias que eu acordo e falo assim, putz, que preguiça de fazer aquela produção. Porque todo dia... é 1 hora que eu demoro pra me arrumar todo dia pra ir trabalhar. Pelo menos, assim. 1 hora, às vezes é 1h30, quando eu tô mais inspirada. Fazer babyliss no cabelo. Fazer todo aquele delineado gatinho, não sei o quê. Isso leva um tempo, leva uma produção. E tem dias que eu acordo e falo assim, putz, que preguiça. Mas eu sei da importância e vou mesmo assim. Disciplina, né? O que te motiva? Você tem algo que te motiva a levantar todos os dias, a se arrumar todos os dias? Ou você acredita que, assim, não é motivação, é disciplina mesmo? É motivação. É motivação? Porque eu não sou uma pessoa que gosta de disciplina, que gosta de regra. Aquariano eu odeio não gosta, regra. Né? Mas é mais motivação. Eu tô me enxergando.
Que nem hoje, o que eu sou hoje, eu me via lá no meu início. Eu lembro que eu pensava assim, nossa, meu sonho é ter agenda lotada, meu sonho é ter agenda cheia, meu sonho é ter agenda cheia. Hoje eu tenho agenda cheia. Então, coisas que eu me via lá no início, hoje eu já consegui alcançar. E agora eu vejo outras coisas lá na frente que, se Deus quiser, eu vou conseguir alcançar também. Então, é isso, é motivação em alcançar alguma coisa lá. Um sonho, um objetivo, né? Um objetivo que me faz ter essa disciplina no dia a dia. Ana, o que você acha, o que você me fala da cópia? Tem muita gente que te copia? Na sua cidade, na internet, como que você lida com isso? Olha, ninguém copia coisa ruim, né? Então, eu já sei que pelo menos boa eu sou, porque senão ninguém ia me copiar. Mas existe isso? O pessoal te copia? Ah, sim. Não, se não for da minha cidade, eu até gosto, eu adoro. Eu acho muito legal servir de inspiração para outras pessoas. Por exemplo, às vezes eu gravo uns reels e aí as outras pessoas vão lá, se inspiram e ainda me marcam. Inspiração, Ana Franz. Eu vejo e falo, putz, que legal, cara, eu tô servindo de inspiração. Não, eu adoro, eu acho isso o máximo. Eu só não gosto de quando é na mesma cidade que a minha. É que aí, assim, é um pouco esquisito. Já aconteceu? Já aconteceu. Incomoda, né? Incomoda um pouco, porque você se esforça para ser diferente das outras pessoas. E aí você quer ser única na sua região, você quer ser única ali na sua cidade, né? Imagina, eu tinha vezes que eu pensava semanas no conteúdo que eu ia postar, como que eu ia fazer, como que eu ia gravar, que roupa que eu ia usar, que música eu ia colocar de fundo, como que ia ser edição, como que ia ser transição, tudo pensado, calculado na minha cabeça de aquariana, pra uma pessoa ir lá depois fazer igual. Aí eu ficava brava, né? E você teve muitos dentistas da sua cidade que se sentiram mais acuados com a sua repercussão, com o seu sucesso, ou você não sentiu isso na sua cidade? Não sei te dizer isso. Você se sentiu acolhida ou não? Não teve isso? Não, acolhida por alguns e desacolhida por outros. Sempre tem, né? Infelizmente. Teve pessoas da minha cidade que fizeram o meu curso comigo. Eu ensinei tudo pra eles. E se eles falar que fez curso comigo hoje... Eles não falam? Não, eles não falam que fizeram curso comigo. Da onde eu aprendi com a Ana? Jamais? Jamais. Eles me veem como concorrente, eles não me veem como um amigo, um colega. Ou então não tem gratidão pelas coisas que eu ensinei, que eu passei pra eles. Não, eles simplesmente fazem o que eu faço, porque fui eu que ensinei. E não que eles deveriam me dar os créditos. Eles escondem, não querem mostrar os créditos. Ana, e assim, hoje você é uma dentista consolidada, eu acredito que você alcançou o sucesso dentro da sua área, igual você falou, alcançou o que você desejava, você chegou onde você queria. Lógico que agora vem outros projetos, né? Mas assim, eu sei que teve toda a sua dedicação, o seu estudo, tudo que você já contou aqui pra gente hoje. Mas você acha que o marketing digital fez você chegar mais rápido? Com certeza. Fez muito. Foi a diferença? Foi, total. Não basta ser uma boa profissional. Sendo uma boa profissional, fazendo bons casos, você vai crescer, certamente. Você vai crescer. Só que você não vai crescer tão rápido. Você vai crescendo boca a boca. Demora mais, Demora muito mais, com certeza. Se eu não tivesse nessa parte digital, eu estaria... talvez não estaria com a agenda cheia ainda. Talvez estaria construindo ainda nesse processo de crescimento. E qual a dica que você dá pra crescer no digital igual você cresceu? Pra mim, joga, todo mundo gente. Tá assistindo aí a gente. Se joga no digital, que não tem erro. Se você tá no digital o tempo inteiro, o teu cliente também vai estar no digital. Tem que pensar como... tem um cara que eu gosto muito, que ele fala assim, só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. Não adianta você ser uma boa profissional, você tem que saber vender. A gente precisa que o cliente, que o nosso paciente venha lá, ligue no nosso consultório ou bata lá na nossa porta e fala, quero agendar um horário, né? E para você conseguir isso, dentro das regras éticas da odontologia, também é um pouco difícil. Você não pode anunciar promoção,
facilidades de pagamento, não pode. É bem limitado, né? Bem limitado. Então, a gente tem que ser vista por ser lembrada. E se a gente quer crescer e de uma maneira mais rápida, essa é a solução que temos hoje em dia. Se você está no digital, o seu cliente também vai estar. Então, você tem que ser vista para ser lembrada, principalmente no digital. É isso aí, gente. Vocês verem a importância que é o marketing digital. Eu acho que não tinha pessoa melhor para eu entrevistar, justamente pelo nome do nosso podcast, Ser Dentista Digital. O projeto inicial era justamente pegar profissionais que cresceram nesse meio, porque eu não sei se isso tem na sua cidade, né? Mas cidade pequena, principalmente dentistas mais antigos, ainda estão limitados, né? Em relação Tem gente que tem muita vergonha. Gente, mas é normal. Só vai com vergonha mesmo. Eu, no início, gravava 30 vídeos falando a mesma coisa e tudo assim. Oi, gente. Eu tô engessada, aqui hoje. né? Se vocês fizerem bichectomia, eu falava tudo travado, tudo horrível, mas eu pelo menos postava. Morrendo de vergonha. Aí ficava assistindo trilhões de vezes o story pra ver se eu tinha falado certo. Tipo, não era eu tava sendo um robô lá falando. Mas aí com o tempo fui me soltando. E é assim. E é só começando, né? Pra gente aprender e crescer. Eu recebo diariamente mesmo no Instagram recém-formados pedindo, gente, me dá uma dica, Mai, de pessoas que eu conheço, né? Como é que faz? Como que você fez para começar seu consultório? Imagino que no seu deve ter trilhões de pessoas perguntando. E eu também acho que a internet, ela realmente é o passo para qualquer um que quer começar, não é verdade? Eu acredito que a gente vê muito dentista aí, às vezes, com muito potencial, que não tem lá aquela grande relevância, não tem agenda cheia, né? Eu conheço muitos dentistas ótimos, que fazem casos maravilhosos, mas que eles não são conhecidos, eles não têm a valorização que eles poderiam ter da sociedade, sabe? Porque eles não são vistos, porque eles não estão ali aparecendo. Porque eles são mais reservados, não gostam de expor a vida e tudo mais. Tipo, tá tudo certo se você topa viver dessa forma. Se você tá feliz dessa forma, tá tudo bem. Mas se você quer crescer rápido, quer ampliar o seu número de pacientes no consultório, quer ter a agenda mais cheia, a forma hoje em dia de você conseguir isso de uma forma mais rápida é entrando no mundo digital. E se você não quiser se expor, se torna mais difícil, né? O caminho é mais demorado. Mais longo e demorado. Ana, então a gente está chegando no final da nossa entrevista e para todos os meus convidados eu quero fazer uma pergunta, como você é a primeira, que é o seguinte: qual conselho você daria para um recém-formado com sede aí de sucesso, de crescer, assim como eu já fui, como você já foi, que já passou por essa experiência? Qual conselho você daria para um recém-formado, para ele alcançar o sucesso com a sua trajetória? O conselho assim, é isso que você tem que fazer. Primeiro, eu falaria, calma, não se frustra, vai ser difícil. Não se compara. Não se compara com ninguém e se prepara que vai ser punk. Porque recém-formado só sofre, gente, só sofre. Então, o primeiro conselho seria esse: se prepara porque você vai sofrer. Mas vai passar. Tenha foco. Foca no que você gosta de fazer, no seu amor pela profissão. Que se você ama o que você faz, uma hora esse sofrimento vai passar e você vai começar a se deslanchar. Então, tenha foco. Eu queria muito desistir da odontologia naquela época. Eu estava com depressão. Eu queria abrir uma loja de roupa. E a minha mãe falava assim: filha, você estudou odontologia, você sabe só odontologia. O que você sabe sobre roupa? O que você sabe sobre tecido? Sabe o nome desse tecido dessa blusa? Eu falei, não. Então, o que você quer abrir uma loja de roupa? A minha mãe falou. Eu falei, verdade, mãe. Vou ficar na odontologia mesmo, então, que é a única coisa que eu sei fazer nessa vida, né? Então, é a única coisa que eu estudei pra fazer, então tem que ser isso mesmo. Vou insistir. E insistir. E hoje eu tô onde eu tô, porque eu insisti naquela época e não desisti nas minhas dificuldades. Então, não desistam nas dificuldades, porque ninguém cresce na zona de conforto. E é isso. É isso aí, gente. Ninguém evolui na zona de conforto.
E assim, nunca ter foco e manter, né? Aquela disciplina ali, todo dia. Manter o foco, alcançar as metas, dobrar a meta, alcançar a meta dobrada, triplicar a meta e assim vai indo. Você trabalha com meta? Não, eu trabalho com objetivos lá em cima, não com meta, que é um tipo de meta, né? Então, hoje eu quero um dia chegar a alcançar, fazer tal coisa. Alcancei, beleza, agora eu quero a próxima, alcançar, fazer mais alguma coisa. Por aí. Então, eu tinha em mente um dia conseguir comprar o meu próprio carro, queria reformar minha clínica, consegui reformar a minha clínica. Então, assim, eu vou construindo os meus objetivos e conforme eu for alcançando, os meus objetivos ficam maiores. É aquela coisa, né, gente? Pra aquela pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, primeira coisa, acho que é ter um foco bem definido mesmo. Saber o que você quer da sua vida, né? Saber o que você quer fazer, o que você gosta. E se não for odonto, azar de odonto. Faça o que você gosta de fazer, mas não perca o foco e não desista nas dificuldades. É isso. Arrasou, gente, arrasou. Muito obrigada pela entrevista, Ana. Quero Obrigada. agradecer demais por ela ter aceitado, por ter sido assim tão prática e vamos embora e veio e tá aqui. Achei incrível, adorei conhecer um pouco mais da sua história e aprender com você, né? Muitas dicas aqui eu vou colocar no meu Instagram agora, viu? Então, assim, muito obrigada mesmo. Quais são as suas redes sociais pra gente falar pro pessoal começar a te acompanhar? Gente, @doutora.anafrans. doutora.anafrans. doutora.anafrans. Instagram. Só o Insta mesmo que eu tenho de rede social. Não tem mais muita coisa, não tem Twitter. doutora.anafrans, isso mesmo. Me sigam lá nas redes sociais, gente. Assistam meus stories, vejam os meus reels, comentem, compartilhem. E eu juro que eu sou muito legal, vocês vão adorar me acompanhar. Aprendam, gente, aprendam, porque assim, marketing chegou e parou aqui, né? Acho que sim, mas eu adoro falar de marketing. Por mim, eu ficava falando mais umas 2 horas. Gente, mas muito obrigada, tá? Então é isso, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo e até o próximo episódio.